Quero retornar ao texto que li inicialmente, no livro do profeta Abacuque. No capítulo 3, a partir do verso 16, são as palavras finais deste profeta. O livro de Abacuque, ele é um livro diferente. Quem lê percebe que foi escrito por alguém que tinha uma sensibilidade literária muito grande. Abacuque era um sacerdote. A maneira como o seu livro é escrito mostra que ele era um homem culto, um homem de um conhecimento muito amplo, muito vasto. Uma das tarefas dos sacerdotes era ensinar a lei. Então, possivelmente, Abacuque era um homem versado na lei, como Paulo, como Esdras. E ele conhecia muitos aspectos, muitos pormenores da lei, que com certeza fugia da compreensão de muitos. E o livro de Abacuque, ao invés de ser uma sequência de profecias proferidas por alguém em relação ao povo de Deus, ou às nações, ou aos líderes, ou a alguma pessoa específica, o livro de Abacuque é um diálogo. Começa com uma queixa, começa com a primeira palavra de Abacuque é peso, e termina leve, suave, termina tranquilo. Mas o interessante neste livro é você compreender como aquilo que começou tão pesado, tão difícil, tão, vamos assim dizer, espinhoso, tão delicado, acaba se transformando em música, acaba se transformando em canção. Abacuque 3,16, ele fala: eu ouvi isto. E isso é a resposta, ou as respostas que Deus deu a ele. E o meu íntimo estremeceu. Abacuque está falando de uma experiência muito forte, que ele literalmente teve todo o seu ser abalado. Meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram. Às vezes a palavra ossos no Antigo Testamento se refere à alma, se refere à parte mais interna do ser humano. As minhas pernas vacilaram. Foram as reações que o profeta teve diante das respostas que Deus lhe deu. E aí ele termina dizendo assim: eu vou ficar tranquilo e esperar o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Depois de lançar essa imprecação sobre os babilônios, ele então termina com uma canção dizendo: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como do cervo e faz-me andar em lugares altos. Vamos olhar de uma maneira muito panorâmica. Não nos é possível em 40 minutos aprofundar demais a nossa análise ou exposição do texto de Abacuque.
Na internet, o pregador Hernandes Dias Lopes tem uma série de 7 mensagens em Abacuque. E com certeza há muito mais ainda a se dizer além daquilo que ele disse. O estudioso Luiz Saião também tem uma série de reflexões profundas, porém com certeza não exaustivas, desta obra literária maravilhosa que é o livro de Abacuque. Vamos para Abacuque 1. O versículo 1 diz: advertência revelada ao profeta Abacuque. A palavra originalmente significa um peso, uma palavra que traz certa apreensão. E ele começa com algumas perguntas para Deus. Existe uma sucessão de perguntas e respostas. Primeiro ele pergunta para Deus, Deus responde ele. E aí então a resposta de Deus cria outras perguntas, ele pergunta de novo e Deus responde de novo. Até que então seu coração em paz transforma uma oração em um cântico de vitória. Vamos ler os versos 2 a 4 para introduzirmos a nossa reflexão dessa noite. Capítulo 1, versos 2 a 4, ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? E até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. A primeira sessão de perguntas que ele faz para Deus traz consigo a ideia de: Deus, até quando o Senhor não vai fazer nada? Mas do que ele está falando? Abacuque é contemporâneo de Jeremias. Esta mensagem de Abacuque foi registrada entre os anos 597 e 605 a.C. Porque é imediatamente antes de um momento do ataque babilônico a Jerusalém. Talvez o primeiro, talvez o segundo, mais provavelmente o primeiro. E como eu disse, Abacuque era um sacerdote, e ele, instruído na lei, ao perceber o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém, aquilo causou profunda inquietação nele. Mas o que mais o inquietou não era exatamente o que ele estava vendo. O que o inquietava era o que ele não estava vendo. Porque ele diz aqui: eu vejo injustiça, eu vejo maldade, eu vejo destruição e violência, lutas e conflitos por todo lado. Em outras palavras, estava dizendo assim: Jerusalém está uma baixada fluminense, no pico das disputas pelos nichos de contrabando de drogas. Jerusalém está uma cidade como lá em Cali, no meio da disputa daqueles traficantes pelo poder de traficar e ter o poder ali sobre aquela cidade, como Medellín nos dias de Pablo Escobar. Mas como chegou a isto? É uma história. Nem sempre foi assim. Mas não é exatamente isso que provoca nele a indignação contida nessas primeiras palavras. O que provoca nele essa indignação é saber que Deus não estava fazendo nada, pelo menos aos olhos dele. Ele está dizendo: Deus, eu estou clamando todo dia, eu levanto cedo, eu ergo as minhas mãos para os céus e digo: Deus, faz alguma coisa. Deus, ontem eu saí aqui nas ruas de Jerusalém, encontrei pessoas, explorando pessoas. Eu encontrei violência.
Eu vi gente matando gente, eu vi gente roubando gente. Não vai se fazer nada. Ele estava como que dizendo: Deus, existe uma incompatibilidade entre aquilo que eu aprendi na lei e aquilo que eu estou vendo em Jerusalém. Mas não só na prática do povo, eu vejo a incompatibilidade entre o teu caráter e o que está acontecendo nas ruas de Jerusalém. Porque eu li lá na lei que o Senhor é Deus justo, que o Senhor não suporta a injustiça. Eu li lá que um dia o Senhor chamou Abraão e falou assim: Abraão, eu vim aqui dar uma olhada nessa cidade chamada Sodoma. E chegou até mim a fama de que nessa cidade há muita violência. E aí então, depois da intercessão de Abraão, o Senhor destruiu aquela cidade. E agora eu vejo, e eu olho para as ruas de Jerusalém, não vejo muita diferença, mas eu não vejo o Senhor intervindo, salvando o injustiçado daquele que está oprimindo. Eu não vejo o Senhor tomando a luta daquele que está sendo de alguma maneira expoliado de seus bens, injustamente. Se você quer entender um pouco do que acontecia nos dias de Abacuque, eu te convido aí comigo a Jeremias. Vamos lá para o profeta Jeremias. Essa ideia de fazer censo, quem deu origem foi Jeremias, viu, gente? Deus mandou Jeremias fazer um censo. Jeremias 5, versículos 1 e 2. Parece que a palavra do Senhor foi endereçada a Jeremias e a outros. Jeremias fazia parte do grupo de pesquisa. Versos 1 e 2 de Jeremias 5 diz assim: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade, então eu perdoarei a cidade. Vai lá, se vocês acharem um só. Estou nem falando de 10, porque Abraão pediu 10, né? Mas eu estou falando só um. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Aí o Jeremias pegou a sua prancheta e saiu. Mas Jeremias primeiro foi na periferia, nos bairros. Ele não foi no centro. Olha o que ele diz no verso 3. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste e eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram correção. Endureceram o rosto mais que rocha e recusaram se arrepender. Aí ele foi fazer a pesquisa e descobriu que o pessoal era implacável. Estavam praticando coisas erradas e não tinham um pingo de disposição de se reconhecerem pecadores e se arrepender de seus pecados. Aí o Jeremias falou: eu vim no lugar errado. Olha a conclusão que ele tem no verso 4. Esse pessoal é só pobre, ignorante, eles não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. O problema desse povo pobre aqui, dos proletários, é que eles não conhecem a lei. Por isso que eles estão pecando. Foi a conclusão que ele chegou. Ele falou assim: o meu levantamento ficou ruim porque esse pessoal é ignorante. Aí ele falou: quer saber? Eu vou fazer a pesquisa lá no centro. Verso 5. Irei aos nobres. Agora sim, vocês vão ver que a pesquisa vai mudar. Jeremias é uma pessoa muito otimista, né? Eu vou conversar lá com os deputados, com os senadores, eu vou conversar com o pessoal de Brasília. Esse pessoal aqui da Zona Leste de São Paulo, todo respeito ao pessoal da Zona Leste de São Paulo, eles não entendem nada. Eu vou lá em Brasília, lá sim o pessoal de colarinho branco, todo internadinho, bonitinho, conhecedores, desembargadores, corregedores, juízes, eles conhecem. Olha o verso 5.
Falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor e as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Não tinha nem pobre, nem rico, nem instruído, nem ignorante. Todo mundo estava fazendo aquilo que não devia ser feito. Aí ele ficou frustrado, chateado. Mas lá no finalzinho, ele presta um relatório. Versos 23. Jeremias vai trazer o relatório dele para Deus. E no relatório final, ele começa dizendo o seguinte: este povo tem coração obstinado e rebelde. Olha o resultado do censo dele. Do pobre ao rico. Daquele que está desempregado com aquele que tem salário superfaturado. Este povo tem coração obstinado e rebelde. Se afastaram, foram embora. E o verso 24 ele diz: não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá chuvas no outono e dá primavera no tempo certo e nos assegura as semanas certas de colheita. São os pecados de vocês que têm afastado essas coisas, e as faltas de vocês os têm privado desses bens. E a conclusão é, versos 26 a 31. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. É gente oprimindo gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. Assim eles se tornaram poderosos e ricos. Ricos porque exploradores. Estão gordos e bem alimentados. Como se diz, né? Come 3 vezes por dia. E se bobear 4 ou 5 vezes. Não há limite para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, não defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Aí ele fala assim: eu descobri uma coisa interessante. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas. Olha, gente, onde começa o problema. Aqueles que deveriam protestar contra as injustiças. Os profetas. Os radicais de Deus. Porque os profetas eram vistos como aqueles que eram radicais. Eles confrontavam, eles batiam de frente mesmo, com coragem, sem medo. Muitos deles morreram por causa disso. Os profetas profetizam mentira. Falam em nome de Deus o que Deus não disse. Quantos hoje em nosso país? Quantos falsos pastores, quantos falsos mestres? As coisas não mudaram muito. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. O que interessava a esses sacerdotes é o enriquecimento, às custas da fé daqueles que são incautos, que não entendem verdadeiramente a mensagem da lei do Senhor. Estes profetas fazem isso. E o pior de tudo, queridos, é a próxima fase. O povo gosta dessas coisas. Onde as pessoas oram verdadeiramente com o coração compungido. Poucas pessoas. Mas você vê uma outra igreja onde se vende
suco ungido por R$1.000. O lencinho do pregador que ele suou por uma outra fortuna. Igreja onde se coloca uma piscina e o pastor e a esposa do pastor mergulham na piscina como se estivesse mergulhando no Espírito. E as igrejas assim. O povo gosta de ser enganado. O povinho que gosta dessas coisas. Nesses vídeos que tem na internet, tinha um lá que estava com uma cobra. E o povo vibrando e adorando, e aquela frenesi. E eu torcendo pela cobra. Acreditem, a cobra mordeu o pastor. Não sei se morreu, mas a mordida foi bem complicada. E o povo gosta disso. Já inventaram unção do jiu-jitsu. Já pensou, Beni? Se essa unção vem aqui, aí então você, Zé Luiz... Vamos colocar os presbíteros, né? Para fazer uma arena aqui. Só topa Erlon. Olha, é complicado, hein? Se ele aplicar uns 100 quilos... É complicado tirar o Erlon ainda. Só o Vrad lá que tem mais experiência para entrar no fight aí com vocês. É isso mesmo que a gente quer, gente. Mas tem igreja, gostando disso. E o povo gosta dessas coisas. Aí ele termina dizendo: mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Parece que Jeremias estava antecipando a resposta de Deus a Abacuque. Abacuque está falando: Senhor, por que o Senhor está quieto? Não fala nada. Silêncio. Voltamos para Abacuque capítulo 1 para avançarmos. Tendo entendido a realidade de Jerusalém, agora nós começamos a entender por que Abacuque está indignado. Ele diz: Deus, já passou da hora do Senhor dar um basta a isso tudo. A igreja brasileira está brincando com essas coisas. Ninguém está levando a coisa a sério. Às vezes, nós evangélicos somos o pior exemplo na sociedade. Às vezes nós estamos lá brigando, dizendo assim: mas isso aqui está errado, isso aqui, aquele outro está errado. Aí como é que você sabe? Eu assisti um programa na Sky Gato que eu tenho lá em casa. Não dá, né, irmão? Vai tirar a trave do teu olho. Hipócrita, mentiroso. Muitas vezes estamos burlando a lei e começando a dizer de coisinhas pequenas, às vezes, que a sociedade faz. Chegamos no estacionamento e descaradamente estacionamos onde não deveríamos estacionar. Nossa moral sem moral. E nós achamos assim: nós somos povo de Deus, a gente pode. Não, a gente não pode. Mais nós do que eles. O nosso pecado é mais grave que o pecado do povo que não conhece a Deus. Essa é uma descoberta que Abacuque faz enquanto está fazendo perguntas para Deus. Deus, o Senhor está calado, fala alguma coisa. Aí ele termina as perguntas dele, está dizendo: Deus, se as coisas continuarem assim, a lei não se estabelecerá, a justiça não prevalecerá. Faça alguma coisa se tu és Deus. Aí a resposta veio:
Dos versos 5 em diante, Deus falou para o Abacuque: Abacuque, fica tranquilo, eu estou trazendo os babilônios. Nação má, cruel, sem piedade, nação que pesca como os homens pescam o peixe com anzol, nação que joga a rede e puxa tudo de arrasto, nação que não respeita o idoso, não tem dó da criança e não se apieda da virgem, nação implacável, nação temida que enche toda a terra. Aí o Abacuque falou: é Deus, não era bem isso que eu estava querendo ouvir, não. Abacuque queria uma solução interna. Ele queria que Deus fizesse alguma coisa a partir da sociedade de Jerusalém, na sociedade de Jerusalém. Ele não pensava que Deus iria usar uma nação estrangeira, um povo extremamente cruel, sanguinário. Os deuses babilônicos, todos eles eram deuses guerreiros. Marduk era o principal. Cara feroz, implacável. Deus disse: olha, só tem uma solução para a injustiça de Jerusalém: a invasão babilônica. Eu vou eliminar a injustiça de Jerusalém, eliminando os injustos de Jerusalém, através do poder opressor de Babilônia. Entendeu, Abacuque, o que eu vou fazer? Aí quando Abacuque entendeu, ele falou: puxa Deus, o senhor está bravo, hein? Era eu que estava bravo, agora o senhor que está bravo, vamos conversar mais. Aí ele começa a argumentar, versos 12 até o 17. Ele falava: até quando ficas calado? Aí Deus fala e ele vai perguntar agora: por que, Deus? Por quê? A resposta que Deus deu a ele causou nele mais perguntas. E ele que perguntava até quando, agora começa a dizer: por quê? Versos 12 em diante, ele diz assim: Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar o juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicaste castigo. Os teus olhos são tão puros que não podem suportar ver o mal e não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras o perverso? Porque o Senhor está com essa ideia de usar esta nação para punir o teu povo. Aí ele veio com mimimi dizendo: isso também não está compatível com o teu caráter. Por mais sincero que Abacuque esteja em suas inquirições, às vezes se parece com a gente, né? Você já não se pegou tentando ensinar Deus? Diz um ditado que não se ensina o padre a rezar a missa, né? Mas às vezes a gente começa a ensinar a Deus, né? Eu era menino lá em Campo Grande, na Igreja Batista do Guanandi, e tinha um senhor lá, eu acho que ele era diácono na igreja, nada contra os diáconos, tá, irmãos? Mas ele era diácono na igreja, mas a oração dele era uma oração diferente. Todo mundo sabia quando era ele que estava orando. Porque ele começava a orar, ele começava a dizer assim: Deus, eu creio que o Senhor poderia fazer isso, aquilo, outro. E ele enumerando coisas para Deus fazer, sabe?
Eu ficava pensando, meu Deus, esse homem deve estar no conselho dos céus, porque ele está dizendo para Deus como Deus deve ser Deus. E na oração ele dava umas instruções para Deus. Acho que Deus depois dizia, valeu, amigo. Legal, gostei das suas ideias, só que não vou fazer nada do que você falou, só para contrariar. Para você entender que não existe conselheiros de Deus. Mas às vezes a gente cai nessa onda de achar que a gente pode ensinar a Deus o que é ser Deus. Porque ele está dizendo, Deus, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso e tudo, mas Deus, por que o Senhor está tolerando o perverso? Por que o Senhor fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Aqui está uma falácia que ele cometia. O Saião percebe claramente aqui e diz assim, olha, o problema do Abacuque é o excesso de zelo nacionalista. Sabe por quê? Porque quando ele viu o judeu matando o judeu, ele disse, Deus, faz alguma coisa. Agora quando Deus disse, eu vou trazer um babilônio para matar o judeu que matou o judeu, ele disse, Deus, mas o babilônio é mais injusto que o judeu que matou o judeu. E Deus está dizendo, é o contrário, Abacuque. É o contrário. Irmãos, quando as pessoas que não conhecem o Evangelho, quando pessoas que não foram perdoadas por Jesus Cristo, desviam o dinheiro público, por exemplo, eles estão errados. Mas quando um cristão, ou pelo menos que se diz cristão, que conhece o Evangelho, que sabe o que está escrito nas Escrituras, faz uma oração agradecendo a Deus a propina que Ele colocou nas orbinhas dele. Isso é pior que aquele que desviou dinheiro, mas não conhece a lei de Deus. Ou eu estou errado? Os nossos pecados são mais pecaminosos que os pecados daqueles que não conhecem o Evangelho. Uma certa feita, um advogado brasileiro estava empolgadinho naquelas estradas americanas e socou o pé. E aí então o policial mandou ele encostar. E lá é assim, o policial manda você encostar, lavra a multa e você vai ter que ir lá no tribunal pagar a multa. Porque quem vai dar o valor da multa é o juiz. Funciona assim lá. Aí o rapaz pegou lá e tal, foi. Ele foi chamado então para ir lá depor e falar. Chegou lá e a coisa é meio rápida assim, o juiz pega e fala, fulano de tal, você foi flagrado a 155 km por hora na estrada que é de 120. O que você tem a dizer em sua defesa? Aí ele falou, eu estava a essa velocidade mesmo, eu não tenho o que dizer. Aí o juiz falou, estou te multando em $20. Tá bom. Aí o juiz falou assim, eu esqueci de perguntar, qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou advogado. Você é advogado? Mas você não é americano, né? Não, eu sou brasileiro. Há quanto tempo você é advogado? Já há uns 10 anos. Tá bom. Então sua multa vai para $100. Ele, mas como assim? Você é advogado, você deveria saber que não deveria descumprir a lei. Mais $40 para você se divertir, mais $80 para você se divertir. O juiz usou o critério, quem sabe deve ser mais punido. E Jesus disse claramente, a quem muito se dá, muito se pede. E Tiago disse, não queiram muitos de vocês se tornarem mestres, porque sofrerão maior castigo. Requer-se mais de quem sabe mais. E aí ele está dizendo, mas como é que o Senhor vai usar um povo mais perverso que o nosso povo para punir o nosso povo? Eu não estou te entendendo, Deus.
Vamos tentar entender uma coisa aqui, e que seja claro que eu estou dizendo isso de uma vez por todas. Lá em Deuteronômio 28, tem um dos textos menos compreendidos das Escrituras. Nós não vamos ler todo ele porque ele é extenso. Mas olha só, de uma maneira panorâmica, o que a Bíblia diz. Em Deuteronômio 28, Moisés está lá no Monte Ebal. Ele deveria pronunciar lá as bênçãos e as maldições. E se você olhar o capítulo 28 de Deuteronômio, tem 15 versículos de bênçãos. Isso aqui é 14, na verdade, tá, irmãos? Diminui um aqui. Se você quer ler texto de bênção, é esse daí, tá? Os 14 primeiros versículos. Agora, se você quer ler versículo de maldição, o 15 ao 68 é ideal para você. Quer dizer, lá em Deuteronômio tem mais maldição que bênção. As bênçãos são maravilhosas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para os versículos 49 a 52. É possível projetar, Erlon? Especificamente esses versículos, do 49 ao 52. Olha o que Moisés disse. Essa segunda parte é: se vocês não obedecerem, essas maldições alcançarão vocês. A primeira parte é: se vocês obedecerem, essas bênçãos lhes acompanharão. Mas olha o que está escrito no 49, especificamente no 49. O Senhor trará, se vocês desobedecerem, ouça bem, o Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho. Se a águia mergulhar, alguma coisa ela vai levar. Nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais. Não é isso que ele falou? Ainda que não haja gado nos currais, ela devorará as crias de seus animais. As plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Deuteronômio 28 tem dois lados. E eles falam de um assunto só: fidelidade de Deus. Deus é fiel em abençoar os que o obedecem. E Deus é fiel em disciplinar os que o desobedecem. Fidelidade tem dois lados. Deus é fiel em abençoar o obediente e fiel em amaldiçoar o desobediente. O discurso é claro. Não há dúvidas aqui. O que está acontecendo aqui não é incompatível com o caráter de Deus. Deus não está acrescentando um iota na lei. Deus está simplesmente fazendo a lei ser cumprida, porque lá em Moisés ele já disse: quando vocês me desobedecerem, eu trarei uma nação feroz, que não respeitará seus idosos, que fará uma destruição imensa na cidade de vocês, levará o cereal, levará a uva, a azeitona, levará tudo o que vocês tiverem colhido e levará também o gado de vocês. Não é novidade. Está na lei. Praticamente eu estou dizendo para o Abacuque assim: Abacuque, você leu direitinho? Lê de novo. Volta lá. Entenda o seguinte: punir esta cidade é perfeitamente alinhado ao meu caráter. Porque eu sou zeloso. Mas Abacuque, não tendo compreendido isso, como Saião disse, ainda pelo excesso de zelo nacionalista,
ele achou que Deus ainda iria de dar a ele uma resposta favorável. E aí então ele diz: Deus, tem um detalhe. Esse povo virá aqui, vencerá Jerusalém. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer assim: Marduk venceu Adonai. O teu nome vai ser ofendido. As pessoas vão fazer piadinhas, chacotas do teu nome. Deus sabia disso. E ele disse: quer saber? Esse povo, eles vão se enriquecer. E eles vão gostar disso. E não vão parar em Jerusalém, eles vão saquear outros povos. Eu acho que Deus disse para ele: eu sei, foi eu que mandei. Pode colocar aí os amonitas, pode colocar aí os moabitas, os sírios, pode colocar o pessoal de Tiro, também o pessoal de Sidom. Vai juntando tudo aí, que os babilônios virão e levarão todos eles. Vai ser um strike aqui na Palestina. Depois de ter colocado a sua indignação, e ao terminar no verso 17 dizendo: continuará esta nação esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações. Ele silencia-se. E no capítulo 2 ele diz assim: eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. A resposta que Deus dá está no capítulo 2, versículo 2, e se estende então por todo o capítulo 2. Deus responde a Abacuque apresentando-lhe 5 ais. Não vamos aprofundar esses ais. Um dia eu quero pregar uma mensagem sobre os ais de Abacuque. E aí nesse dia nós vamos olhar o capítulo 2, tudo bem? Mas em síntese, Deus responde no capítulo 2 para o Abacuque o seguinte: Abacuque, hoje é o dia de Jerusalém. Amanhã é o dia de Babilônia. Depois de amanhã é o dia de Suzã. E depois de amanhã é o dia de Atenas. E depois de amanhã é o dia de Roma. E depois é Paris. E depois é Londres. E depois é Nova York. E depois é Brasília. Deus tem um dia certo para cada cidade. Deus está falando: hoje é Jerusalém. Eu cuido de Jerusalém. Amanhã, na minha agenda, está Babilônia. Hoje, o cara é Nabucodonosor. Amanhã, o cara é Dario. Depois de amanhã, o cara é outro, um tal de Alexandre, um garotinho. Depois eu vou inserir 3 doidos, chamados Odorico, Genzerrico e Odoacro. E vou enfiar um louco chamado Átila também para destruir a cidade de Roma. E vou trazer os vikings para invadir Paris. E assim vai. Cada dia uma cidade é visitada por Deus. E Deus está dizendo aqui: olha, eu não estou pensando em nações. Eu estou pensando em pessoas. E aí Deus pronuncia 5 ais. E quem se enquadra nesse ai pode ser judeu, babilônio, romano, persa, grego, francês, brasileiro, russo, italiano, não interessa. Enquadrou-se. O juízo virá. E quais são esses 5? Primeiro, os despojadores. Depois, os injustos. Depois, os violentos. Os PCCs da vida, os CVs da vida. Esse pessoal que faz o
julgamento aí do crime, né? Mataram uma mocinha de 20 e poucos anos esses dias. O dia deles chegará. Os pérfidos, os traidores, os mentirosos, os puxa-tapete. E por fim, os idólatras. Mas não somente aqueles que adoram falsos deuses, mas aqueles que adoram a si mesmos. Pior tipo de idolatria é a auto-idolatria. Porque Abacuque 2,4 diz: eis aí o soberbo. A sua alma se incha, mas o justo viverá da sua fé. Sintetizando o que Deus está respondendo para Abacuque, é: Abacuque, eu disciplino o meu povo, porque eu amo o meu povo, porque eu tenho uma aliança com o meu povo, mas eu não disciplino aqueles que não são meu povo, eu destruo. Babilônia foi destruída e nunca mais reconstruída. Disseram que o Saddam Hussein tentou, não conseguiu. Jerusalém foi destruída, reconstruída, destruída, reconstruída, está lá até hoje. Conseguem perceber essas coisas? Cadê os babilônios? Cadê os poderosos caldeus? Jerusalém está lá. Reluzente, esplendorosa, cheia de vida. Porque Deus disciplina o seu povo e castiga as nações. Essa é mais uma maneira de Deus mostrar a sua fidelidade. Quando Abacuque entendeu isso, ele se acalmou. Seu coração se acalmou. Porque ele começou a perceber esperança. O profeta Jeremias relata a destruição de Jerusalém no seu livro de Lamentações. Mas em meio à destruição ele disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a minha esperança é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se tem uma coisa que sustenta o povo de Deus, é a misericórdia do Senhor. E Jeremias usa uma palavra muito especial. Em algumas traduções diz: ternas misericórdias de Deus. É como se Deus estivesse tendo uma dor em seu estômago. No grego tem essa ideia. Mas é algo muito íntimo, muito forte. E essa mesma palavra é usada para carinho, afago. Já parou para pensar que o carinho de Deus se renovou para você cada manhã? Cada manhã o pai foi lá, passou a mão no seu rosto e falou: bom dia, filho. Bom dia, filha. Eu amo você. E aí ele diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Porque lá na lei está escrito assim: porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas multiplico aos milhares a minha misericórdia sobre aqueles que me temem e guardam os meus mandamentos. Jerusalém era habitada por filhos de Abraão. E Deus prometeu a Abraão guardar a sua misericórdia aos milhares daquele que o temem. Deus visitou a iniquidade daquelas pessoas. Por 70 anos eles foram levados para a Babilônia.
no ano 538, de repente, como do nada, Ciro, o rei persa, assina um decreto dizendo: quem estiver aqui que for de Jerusalém, volte. Reconstrua a cidade, seu templo. Aí o salmista disse: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso estão alegres. Na verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Abacuque percebe isso, tem esse vislumbre de futuro. E ele começa o capítulo 3 dizendo que ele vai escrever uma oração em forma de confissão. Ele começa orando e termina louvando. Porque agora o seu coração está em paz. Porque agora ele entendeu que até executando juízo sobre o povo de Deus, Deus ainda usa de misericórdia. Deus iria punir Babilônia, essa é a resposta que ele dá para Abacuque. Mas Deus não pune o seu povo, Deus disciplina o seu povo para restaurá-lo à comunhão com ele. Você não é objeto da ira de Deus. A ira de Deus se derramou sobre Jesus para que sobre você nunca mais a ira de Deus fosse derramada. Paulo disse: porque nós não fomos destinados à ira, mas à aquisição de salvação. A ira foi exterminada porque a culpa foi levada na cruz do Calvário. E aí então, dos versos 12 até o verso 15, ele faz algumas considerações sobre o caráter de Deus, sobre o agir soberano de Deus, sobre a maneira como Deus salva o seu povo. Porque Deus é o salvador do seu povo, da sua nação. E ele fala de Deus como aquele que sai para executar juízo sobre as nações, para oferecer salvação àqueles que o temem. E depois de escrever essas palavras até o verso 15, ele termina dizendo: quando eu ouvi a tua voz, eu fiquei extremamente abalado. Tuas respostas me perturbaram mais do que o teu silêncio. Às vezes algumas respostas que Deus nos dá é mais perturbadora que o silêncio de Deus. Mas ele precisava ouvir essas palavras. Ele precisava ouvir o fato de que quando Deus tem uma aliança com alguém, Deus fará tudo para preservar a vida deste alguém. Deus tem uma aliança com Jerusalém. Deus puniu Jerusalém, mas Deus salvou Jerusalém. E salvou Jerusalém dos seus próprios pecados. Depois do exílio, eles nunca mais adoraram outros deuses. Curou a idolatria deles. E aí ele diz: ainda que não floresça a figueira, que os babilônios levem todos os figos de valinhos, as goiabas também, que não haja uvas em vinhedo, e que não haja azeitona, não sei onde que planta azeitona aí, mas onde tiver também que se leve. Que não haja produção de alimentos em Marília, né, capital do alimento. Que nas lavouras da região de Araçatuba não tenha mais bois. Ou no Mato Grosso não tenha bois. Ou não tenha soja. Ainda assim, eu exultarei no Senhor. Sabe por que é possível exultar no Senhor? É porque quando nós conhecemos a Deus, nós descobrimos que Ele nos basta. O pastor Massal tem uma canção um pouco conhecida, ele diz assim: tudo que eu preciso és tu, Jesus. Uma velha canção diz: quem tem Jesus tem tudo.
E quem não tem, não tem nada. Ainda que diga que tenha, não tem. Porque quem tem o Filho tem a vida eterna. E quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Ele diz: eu exultarei no Deus da minha salvação, e eu me alegrarei no meu Deus, o Deus que me salva. E é interessante que o nome Jesus significa o Deus que salva. Ele está falando de Jesus, sem estar sabendo que está falando de Jesus. O Deus da minha salvação, o Yeshua, o Deus que me salva. Porque o Senhor, não um Senhor qualquer. Aqui algumas pessoas podem falar assim, ele está fazendo uma redundância. Ele diz assim, o Senhor, o soberano. Aquele que está acima de todos os deuses, de todas as nações, de tudo que você possa nomear. Ele é a minha força. Eu não encontro forças nas coisas. A minha força vem do Senhor. Ele é a minha porção, a minha herança. É Ele que faz com que eu tenha pés tão fortes como dos servos. Esse servo é a cabra montês. Esse animal anda nos montes altos. Este animal salta a uma distância grande. Esse animal está constantemente em lugares perigosíssimos. Não cai. E tem força e vigor. E ele diz: Ele me faz andar em lugares altos. Ele me põe nas alturas. Ele não me faz andar igual galinha ciscando o chão. Não me faz andar igual porco na lama. Mas Ele me faz andar como as cabras monteses nos lugares altos. Porque o meu Deus é o meu Salvador, a fonte da minha força. Ele me basta. Porque se eu tiver Ele, posso não ter nada, ainda assim tenho tudo. Oremos. Senhor, em dias que vivemos, quando lemos as notícias no jornal, nós vemos que a pesquisa de Jeremias está defasada. As coisas estão bem pior. Mas nos envergonha, Senhor, saber que em meio a esse lodaçal de corrupção que tem em nosso país, as reveladas e as não reveladas, tem muita gente crente, ou que se diz crente. Tem bancada evangélica, tem deputado lendo o versículo bíblico e levando um dinheiro por fora. Tem empresários, tem pastores, tem líderes, tem gente explorando gente, tem gente ganhando com a miséria alheia. A injustiça está aí, há juízes dando habeas corpus, porque de alguma maneira estão implicados também nas causas que estão julgando. Misericórdia, Senhor. Mas eu sei, ó Deus, que quando o Senhor executa o seu juízo, a tua intenção é disciplinar o teu povo, a fim de levar o teu povo a ser como o Senhor é, santo, que não suporta ver a injustiça e a iniquidade. Por isso purifica o nosso coração. Perdoa os nossos pecados quando nós cometemos os pecados que nós sabemos que não devemos cometer. Perdoa-nos. Responde às nossas indagações, às nossas perguntas.
E dá-nos um coração para compreender as tuas respostas, porque às vezes ouviremos aquilo que não queremos ouvir, mas que necessitamos ouvir. Continua a falar conosco, Espírito Santo. Continua a usar o profeta Abacuque, continua a usar os profetas Jeremias, Isaías, continua a usar os apóstolos, continua a usar, ó Deus, os salmistas, os sábios, na tua palavra para instruir-nos a viver de uma maneira justa, piedosa, sóbria, sincera e verdadeira na tua presença. Ó graça inefável, opera em nós. Espírito Santo, traz revelação ao teu povo. Nós te imploramos, nós te pedimos em nome de Jesus.